Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 13. E nesta aula nós abordaremos os balanços materiais com reações químicas por elementos. E hoje nós daremos continuidade então, vendo o conteúdo de balanço de massa por elementos, tá bem? Ou também balanço de massa conhecido como balanço de espécies atômicas, tá? Que outras literaturas, outras referências acabam chamando dessa forma. E também, além de ver a estrutura do balanço nesse formato, veremos também alguns exemplos de balanço de massa por elementos, também tentando entender então o que muda do balanço por compostos moleculares, como nós vínhamos vendo até então, do balanço por elementos em si, tá certo? Vamos lá então. Bem, os balanços de massa por elementos, eles são realizados de uma forma análoga aos balanços por quantidades molares de espécies químicas, tá certo? Porém, considerando os compostos químicos como elementos dissociados de sua estrutura molecular, tá certo? Então, ao invés de fazer um balanço de massa, por exemplo, considerando a água como um composto no meio, nós fazemos então a decomposição da água, né, de acordo com os átomos que formam a sua estrutura molecular hidrogênio e oxigênio, em quantidades de espécies atômicas ou em quantidades elementares. Por exemplo, aqui a água se dissociando em 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá certo? E aí usamos como referência no balanço o hidrogênio e o oxigênio ao invés de utilizar a água. A mesma coisa aqui para o metano, por exemplo. Também fizemos alguns balanços, né, de reações de combustão, né, um exemplo fazendo balanço molar para o metano, porém, ao realizar o balanço por elementos, nós faríamos então a decomposição do metano em carbono e hidrogênio, tá certo? De acordo com as quantidades elementares que nós temos de cada um dos compostos que formam o metano. No caso aqui, 1 carbono mais 4 hidrogênio. E também, por exemplo, aqui o metanol, né? Temos então 3 elementos que compõem o metanol, carbono, hidrogênio e oxigênio, e fazemos então a dissociação de acordo com os compostos elementares que formam o metanol, no caso um carbono, 4 hidrogênio e 1 oxigênio. Bem, para entender um pouquinho, né, mais essa decomposição e ver como nós escrevemos isso na forma de um balanço material, então vamos considerar a decomposição da amônia, tá certo? Na qual, em fase gasosa, ela pode ocorrer de acordo com essa reação aqui, né? Duas amônias, então 2 moléculas de amônio se decompondo em uma de nitrogênio e 3 de hidrogênio, tá certo? A reação inversa da reação de produção de amônia que nós vimos em exemplos das aulas anteriores. A figura abaixo apresenta, por exemplo, alguns dados, né, da decomposição parcial da amônia, né, do NH3. Então temos aqui a amônia entrando em uma corrente de alimentação em um reator para ocorrer a decomposição, tá certo? Com 100% de amônia nessa corrente F, e na saída a corrente P contendo amônia que não se decompôs e nitrogênio e hidrogênios formados então a partir da decomposição. Também, e com essa composição molar da corrente em P, 17% nitrogênio, 50% hidrogênio e 33% amônia. Bem, escreva as equações dos balanços de massa para os elementos hidrogênio e nitrogênio nesse caso. Também vamos ver como vai ficar. O balanço por compostos, né, nós já vimos, no balanço molar ficaria a quantidade que sai é igual ao que entra, mais o que é gerado ou consumido. Também já por elementos, isso vai ficar um pouquinho diferente, como a gente vai ver agora a seguir. Bem, de acordo com o balanço material por elementos, né, primeiro, para o hidrogênio, nós teríamos aqui o seguinte balanço. Né, a quantidade de hidrogênio que entra tem que ser igual à quantidade que sai, independente se ele está reagindo, se ele faz parte de quem está na reação, se ele é um inerte, tá certo? De acordo com, né, a conservação da massa, o que entra tem que ser igual ao que sai em massa sempre, em quantidades elementares também. Então, para o hidrogênio, a quantidade de hidrogênio que entra vai ser equivalente à quantidade de hidrogênio do NH3 em F, ou seja, porque só tem hidrogênio no composto NH3, já que só tem ele na corrente F. Então, a quantidade de hidrogênio que entra tem que ser igual à que sai. E quem é a quantidade de hidrogênio que sai? Vai ser a quantidade de hidrogênio
do H2 em P, né, a quantidade de hidrogênio presente no gás hidrogênio que foi gerado a partir da dissociação da amônia, mais a quantidade de hidrogênio que permanece na amônia, que não se dissociou, na corrente em P, tá certo? Então, somando os elementos de hidrogênio, tanto no gás H2 quanto no NH3, eles têm que ser iguais, então, essa soma, à quantidade que entrou. Legal? E a mesma coisa vale para o balanço material para o nitrogênio, tá bem? Ou seja, o nitrogênio, né, da amônia em F, do NH3, porque só tem NH3 em F, tem que ser igual ao nitrogênio que sai, e o nitrogênio que sai, ele sai tanto no gás nitrogênio, N2, na corrente P, quanto na amônia que não se decompôs, né, na quantidade de nitrogênio equivalente, então, aqui no NH3, que também sai em P. Tá certo? Então, somando a quantidade de nitrogênio nos dois compostos da saída, isso tem que ser igual à quantidade de nitrogênio da entrada. Tá bem? Então, esse é o conceito, né, da formulação do balanço. Agora, vamos ver matematicamente como nós representaríamos isso. Bem, para o hidrogênio, tá certo? Nós poderíamos quantificar em termos, né, molares a quantidade de hidrogênio que entra como sendo, né, 3 vezes a vazão da corrente F, já que ela é composta apenas de amônia. Então, em mols de hidrogênio, eu tenho 3 vezes a quantidade em mols de amônia, porque em cada mol de amônia eu tenho 3 mols de hidrogênio, certo? Eu tenho, então, essa relação que permite eu reescrever a quantidade de hidrogênio na alimentação dessa forma. E isso equivale, então, ao hidrogênio da entrada. E agora, vamos expressar o hidrogênio da saída. Na saída, eu tenho o hidrogênio do gás H2, né, do gás hidrogênio em que se decompôs a amônia, tá certo? E para determinar essa quantidade, né, em mols de hidrogênio que eu tenho que equivalem ao hidrogênio desse gás, eu faço então 2 vezes a composição do H2 na corrente vezes a vazão da corrente, que isso vai me dar então a quantidade de H2 daquela corrente, tá certo? Olhando aqui atrás, lembrando, né, 50%. Então, eu determino a quantidade de H2. Porém, em cada mol de H2 eu tenho 2 mols de hidrogênio elementar. Então, eu faço 2 vezes, né, meio vezes P, para determinar essa quantidade de hidrogênio que sai em P, equivalente à quantidade do H2. E para a amônia, a quantidade de hidrogênio na amônia é a mesma coisa. Eu vou multiplicar, então, a vazão da corrente P pela composição da corrente em termos de quantidade de amônia, tá certo? Ou seja, o 33% aqui, para eu determinar então a quantidade em mols de amônia, e vou multiplicar pelo número de mols, né, elementares que eu tenho de hidrogênio na amônia, né, que são equivalentes a 3, igual lá o da entrada, tá certo? E aí, se eu fizer um pequeno rearranjo aqui, né, multiplicando as quantidades em P, eu posso dizer então que 3F é igual a 2P no balanço molar, no balanço material pro hidrogênio, tá bem? E para o nitrogênio, isso vai ficar bem parecido, tá? De forma análoga. Porém, a quantidade de nitrogênio, aqui na amônia, no caso, né, ela é diferente, né? Para cada mol de amônia, eu tenho também o equivalente a 1 mol de nitrogênio. Eu tenho, então, um elemento, né, do nitrogênio no composto NH3. Então, na entrada, eu vou representar a quantidade, né, em mol de nitrogênio como sendo 1 vezes F, que é a alimentação total, que corresponde a todos os compostos, aqui no caso que contém o nitrogênio na entrada, tem que ser igual ao nitrogênio da saída, que ele está distribuído, então, tanto no gás N2 quanto no gás da amônia. E no N2, a composição de N2 em P, né, então equivale aqui aos 17%, eu vou multiplicar por P para determinar a quantidade de nitrogênio, e assim eu vou multiplicar por 2, porque em cada quantidade molar do gás N2 eu tenho 2 elementos do nitrogênio. Tá bem? Então, assim eu quantifico o nitrogênio total correspondente ao gás N2 na corrente P. E para o nitrogênio da amônia na corrente P, eu vou fazer a mesma coisa, porém o que muda aqui é que a composição da amônia não equivale a 100% na saída, né? Corresponde aqui a 33%. Então, eu multiplico a composição pela vazão para ter a quantidade de amônia, vezes a quantidade de nitrogênio, que é 1, por isso eu nem coloquei aqui, e isso resulta, então, no balanço
por elementos para o nitrogênio em 1F igual a 0,67P, tá certo? E eu poderia fazer isso, né, para a quantidade de espécies, de elementos que eu tivesse envolvidos em todas as reações em relação a todos os compostos que entram e que saem de uma reação, de um reator, por exemplo, tá bem? Certo, e por que que isso difere então dos balanços que nós vínhamos trabalhando até então por quantidades moleculares? Bem, para esse caso, onde nós podemos optar por realizar um balanço por elementos, né, uma vantagem é que ele não exige a utilização dos termos de geração e reação. Tá bem? Logo, o sistema pode ser abordado como um sistema sem reação química em relação aos elementos. Tá certo? Ou seja, a quantidade de elementos que entra tem que ser sempre igual à quantidade de elementos que sai, independente, né, se ele está reagindo, se ele é inerte, se ele reage em uma reação, é produzido em outra. Também sempre ele está passando de um lado para o outro, porém ele permanece no sistema reacional que vai sair, que vai deixar o reator. Então, digamos, essa é uma vantagem de se trabalhar com esse tipo de balanço. Porém, uma desvantagem é que, dependendo do número de elementos que nós temos envolvidos nas espécies moleculares das reações do sistema, nós podemos ter aí um maior número de equações e uma maior dificuldade também para definir os balanços independentes que vão ser resolvidos, tá certo? Para fazer análise de graus de liberdade em função aí das proporções de cada elemento entre si. Então, é necessário ponderar e ver se nós temos informações ou não suficientes para realizar esse tipo de balanço também. Em alguns casos, né, isso pode facilitar ou pode vir também a complicar, dependendo de cada tipo de problema que nós queremos resolver e das informações que nós temos à disposição. E em relação à aplicabilidade desse tipo de balanço, normalmente ele é utilizado em processos nos quais as análises que são aplicadas para quantificar as correntes de produtos apresentam os resultados de forma elementar. Então, mais adiante no curso vocês verão as análises instrumentais para caracterização de materiais, e essas análises muitas vezes retornam, né, a composição em termos elementares. Por exemplo, o sódio em quantidade de Na+, também por exemplo, o nitrogênio em quantidade de nitrogênio elementar, o carbono elementar, e a partir daí nós precisamos utilizar as correlações estequiométricas e usar os balanços por elemento para determinar então a quantidade, né, em compostos moleculares produzidos, também fazendo as conversões associadas em função do quanto de cada íon, de quanto cada elemento, né, compõe os produtos que nós sabemos que são gerados na reação. Bem, para praticar, né, um pouquinho esse tipo de balanço, para a gente ver como isso funciona, né, de acordo com os problemas de balanços de massa, vamos resolver aqui o primeiro exemplo da aula, um balanço por elementos, né, do capítulo 5 do Himmelblau, onde nós faremos então o balanço de acordo com as espécies, com os elementos envolvidos nos compostos desse problema. Bom, primeiro vamos ler e interpretar o problema. A barita, composta integralmente por BaSt4, ou seja, sulfato de bário, é fundida, reação em estado sólido, em um cadinho com coque, né, que é composto por 94% de carbono e 6% de cinzas, e as cinzas não reagem, ou seja, não participam da reação, são inertes nesse problema. A massa final, de 193,7 gramas de material fundido, é removida do cadinho e analisada apresentando a seguinte composição. Então, temos aqui a composição final após a calcinação do sulfato de bário com coque, tá certo? Com carbono e uma quantidade de cinzas. Então, ao analisar a composição final do que restou após a calcinação, essa queima ocorrer, então percebemos a composição aqui de 11,1% sulfato de bário, 72,8% BaS, 3,9% carbono e 2,2% cinzas, tá certo? Fechando aqui um total de 100% na composição do que sobra após a calcinação. Bem, o gás produzido durante a fusão no cadinho, ou seja, então o material sólido ele se decompõe e desprende um certo gás, não tem odor, indicando a ausência de dióxido de enxofre.
ou seja, não vai ter dióxido de enxofre e também não vai ter enxofre nesse gás que está sendo desprendido do material no cadinho durante essa queima. E contém 1,13 mol de oxigênio por mol de carbono. Também, então é uma razão aí, oxigênio e carbono, só tem carbono e oxigênio nesses gases, tá certo? Sendo ou monóxido de carbono ou dióxido de carbono, provavelmente, CO e CO2. Qual a razão entre a massa de sulfato de bário e a massa de carbono, excluindo as cinzas, nos reagentes adicionados ao cadinho, ou seja, nas correntes que entram, né, que foram alimentadas, que foram adicionadas ao início dessa reação de queima do sulfato de bário? E aqui temos, né, o fluxograma, um diagrama do processo com as informações apresentadas, tá certo? Então mostra aqui que nós temos um processo, né, que ocorreu então aqui uma reação com a alimentação de sulfato de bário, né, a barita aqui na entrada, uma certa quantidade de coques, carbono e cinzas, tá certo? Então adicionou-se calor, né, colocou-se esse cadinho dentro de uma estufa, dentro de uma mufla, algo assim, e a reação ocorreu, desprendeu gases, né, com composição contendo carbono e oxigênio e nada de enxofre, e o que sobrou são aquelas 193,7 gramas que tem aquela composição que foi apresentada. Também, então a gente vai analisar o processo considerando essa alimentação no estado anterior e o que foi gerado, né, o que foi produzido como gases e como material que foi retirado no estado posterior. Também, então, apesar do processo ser em batelada, nós não estamos analisando essa variação com o tempo, tá certo? Então não tem o termo do acúmulo no balanço, nós estamos realizando o balanço em relação ao que entrou inicialmente e ao que saiu, e sabendo que tudo que entrou é igual ao que saiu, tá certo? Então vai ser o balanço do estado estacionário. E aqui as massas molares dos compostos envolvidos no problema, para que a gente possa fazer as conversões e possa determinar as razões elementares entre cada composto, né, e os respectivos elementos aqui para fazer essa conversão e conseguir realizar o balanço com o tipo de balanço sendo o balanço molar, o balanço com reação química por elementos, tá bem? E vamos ver a seguir como a gente faz isso. Bem, como base de cálculo, nós vamos adotar a massa de 100 gramas de produto, né, de P na corrente P, como base de cálculo, porque nós conhecemos a composição e o problema não pede as vazões de saída. O que o problema pede é a razão entre o sulfato de bário e a massa de carbono adicionado ao cadinho no início do processo. Também, e essa razão não depende do quanto foi produzido, certo? Nós poderíamos adotar, sim, essa base de cálculo de saída 193,7, porém é mais fácil adotar 100 gramas em função aqui da composição, já para saber o quanto em massa nós temos ao final do processo, do que adotar o 193,7. Porém, se vocês quiserem fazer, daria certo também, tá certo? E seria possível realizar o balanço com essa base de cálculo. Mas para facilitar, como nós não queremos uma quantidade mássica ou molar na saída, nós queremos uma razão, independente da base adotada, nós temos que chegar no mesmo resultado. E a partir disso, alguns cálculos preliminares da composição da corrente P são úteis na resolução, né, desse exemplo, desse problema. Por exemplo, em função da composição, adotando a base de cálculo sendo 100 gramas, né, em P, nós temos aqui a composição, né, em quantidades, em compostos, né, em quantidades moleculares, do que temos na saída de BaSO4, BaS, carbono e cinzas. Então, como a composição é mássica, nossa base de cálculo é mássica, nós temos essas quantidades em massa. Para fazer o balanço por elementos, nós temos que converter as quantidades aqui nessa corrente de quantidades moleculares para quantidades elementares, tá certo? Ou seja, eu vou ter que converter isso aqui em massa para quantidades em massa dos elementos que fazem parte dessa corrente: bário, enxofre, oxigênio e carbono. Em cinzas eu vou manter como cinzas porque não vai entrar no balanço, é uma quantidade inerte. E eu já tenho a quantidade em massa dela. Aqui no início eu vou considerar como uma quantidade em massa, independente do balanço ser molecular ou elementar para esse composto. Bom, para fazer isso nós vamos determinar primeiro a quantidade de bário no sulfato de bário.
a quantidade de enxofre no sulfato de bário e a quantidade de oxigênio no sulfato de bário. Também nós temos aqui a massa molar, tá, do composto. Com isso, nós determinamos o número de mols, tá certo, desse composto na corrente de saída, né, no equivalente aos 100 gramas, e determinamos as quantidades molares de cada um dos compostos, tá certo, exceto das cinzas, que é inerte, a quantidade no final vai ser igual à quantidade, né, ao final da conversão vai ser igual ao final à quantidade que nós temos aqui no início na composição em massa. E dessa maneira, né, como eu tenho 0,0477 mols de sulfato de bário, pela estequiometria, né, pela composição do sulfato de bário, eu tenho a mesma quantidade em mols de bário, tá? Porque é 1 para 1, tá certo? Eu tenho um bário em um sulfato de bário. O enxofre é a mesma coisa, eu tenho um enxofre em 1 mol de sulfato de bário, né? 1 mol de enxofre em 1 mol de sulfato de bário. Então, a quantidade é 1 para 1, eu também tenho 0,0477 mols de enxofre no sulfato de bário. Porém, o oxigênio, eu tenho 4, né, mols de oxigênio por mol de sulfato de bário. Então, vou multiplicar por 4 e vou obter, né, oriundo aqui do sulfato de bário, uma quantidade de oxigênio no produto de 0,19 mols, tá certo? Bem, e vou fazer a mesma coisa aqui, né, para o BAS e para o carbono, mas como é tudo 1 para 1, basta então eu converter de massa para mol, utilizando a massa molar, e daí eu vou ter, estequiometricamente aqui, 1 mol de bário e 1 mol de enxofre relacionados ao BAS, e aqui 1,16 mols de carbono relacionados aos 1,16, que é a conversão das 3,9 gramas com a massa molar para mol, tá certo? E assim eu vou ter, então, a quantidade, né, em mols da corrente P de cada um dos compostos, tá bem? E o enxofre total vai ser o enxofre oriundo tanto do sulfato de bário quanto do BAS. A quantidade de bário vai ser a quantidade oriunda do sulfato de bário mais a quantidade do BAS. E assim, aqui eu vou determinar a quantidade de elemento, né, de cada um dos elementos que eu tenho na corrente P, tá certo? E aí, para eu saber o quanto eu tenho em massa de cada elemento, eu vou ter que refazer a conversão disso aqui de mols para massa, tá bem? E aí eu vou usar a massa molar, porém agora não a massa molar do composto, e sim a massa molar do elemento que eu estou fazendo a conversão, porque eu estou passando de quantidades elementares, né, em mols para quantidades elementares em massa. Então eu faço essa conversão de massa para mol, de mol para massa, utilizando a massa molar do bário. Faço essa conversão de mol para massa utilizando a massa molar do enxofre. Faço essa conversão de mol para massa utilizando a massa molar do oxigênio. E faço a conversão de mol para massa do carbono utilizando a massa molar do carbono. E as cinzas eu não preciso porque eu continuo tendo 2,2 gramas de cinza ao final da conversão. Então, eu preciso converter a composição da forma elementar, da forma molecular, para a forma elementar, tá certo? Em seguida, eu vou fazer o balanço de massa por elementos, tá? E o balanço de massa, né, por espécies atômicas, para descobrir o quanto foi alimentado, tá bem? E para isso, então, eu vou fazer o que entra é igual ao que sai, certo? Para todos os elementos do sistema. Para cinzas, né, ela é inerte, né, não preciso, né, saber, então, o quanto está relacionado à reação. Então, o quanto entrou é igual ao quanto sobrou no final. Né? A cinza entrou junto com o coque e permaneceu ali até a retirada dela do sistema. Já o bário, né, para a gente determinar a quantidade de bário que entrou, eu preciso então fazer, né, uma conversão em função do bário que eu tenho na saída, que nós determinamos ali atrás, né, na tabela, a partir do quanto entrou de sulfato de bário, tá certo? E se eu fizer essa conversão, né, para determinar o quanto de bário eu teria nessa alimentação de sulfato de bário, eu precisaria então fazer as conversões inicialmente para massa de bário, depois para mols de bário e depois aqui para, na verdade, aqui para mols de sulfato de bário, depois para mols de bário e por fim para massa de bário na alimentação. Então, utilizando as equivalências, né, estequiométricas e as conversões com as massas molares, eu consigo então cancelar e determinar
cancelar alguns termos, né, incomuns aqui e determinar a quantidade da massa de sulfato de bário na alimentação, certo? Simplesmente utilizando aqui os cálculos e isolando, eu vou ter como resultado, que vai passar multiplicando para o outro lado, uma quantidade em massa de sulfato de bário. E, portanto, na entrada, nós tivemos 111,7 gramas de sulfato de bário. Como o enxofre também é proveniente do sulfato de bário, eu poderia fazer o balanço para o enxofre da mesma forma para determinar o quanto de sulfato de bário foi alimentado a partir do quanto sobrou de enxofre no produto. Também da mesma forma, eu teria que chegar, né, numa quantidade que seja capaz de resultar nessa quantidade de enxofre. Mas lembrando que essa quantidade de enxofre é o enxofre presente no sulfato de bário que não reagiu e o enxofre presente, né, no BAS, que foi formado em função da calcinação. Também eu já tenho aqui a soma dos dois pela conversão que nós fizemos lá atrás. Então, a partir disso, eu posso fazer o cálculo inverso ou fazer da mesma forma como eu fiz aqui. Pegar a quantidade da massa na entrada, fazer a conversão para mol, depois para mol de enxofre e depois para massa de enxofre. Tá bem? Então, cancelando aqui as nossas unidades, a gente vai obter uma massa de sulfato de bário e vocês vão ver que é o mesmo valor que eu teria obtido, né, a partir lá do bário. Então, realmente eu tenho na entrada 111,7 gramas de sulfato de bário. Bem, isso tem que ser o mesmo porque o único composto que pode ter dado origem ao enxofre e ao bário presente na corrente de produtos no final seria o sulfato de bário. Eles não são provenientes de nenhum outro composto no início do processo. Então, esse balanço só serviu, né, para confirmar a quantidade que nós temos na alimentação de sulfato de bário, mas nós queremos a razão entre essa quantidade e a quantidade de carbono na alimentação, que nós não temos ainda. Bom, vou fazer o balanço agora por elementos para o oxigênio. O oxigênio na entrada tem que ser igual ao oxigênio na saída. Porém, na saída, o oxigênio está presente tanto no sulfato de bário que não reagiu, né, e que permaneceu na forma de sulfato de bário, quanto o oxigênio que se desprendeu na forma de gás, tá certo? E aí, para eu saber o quanto eu tinha de oxigênio na entrada, basta eu converter a massa do sulfato de bário, que é a fonte de oxigênio na entrada, para a quantidade de oxigênio. E para isso eu converto, né, a massa para mol de sulfato de bário, depois para mol de oxigênio e depois para grama de oxigênio, tá bem? E como a gente sabe, já a alimentação, a massa de sulfato de bário, que a gente obteve ali no balanço para o bário e no balanço para o enxofre, então substituindo aqui e resolvendo para a quantidade de massa de oxigênio que se desprendeu no gás do sistema, nós vamos ter então uma massa de 27,56 gramas de oxigênio que se desprendeu do sistema. 3,06 que sobrou, né, e a alimentação à entrada, basta a gente resolver aqui a equação, a expressão do lado esquerdo. Agora, para determinar a quantidade de carbono na entrada, a gente vai usar a informação que o problema forneceu. Ele forneceu então que a razão molar no gás que se desprende, né, razão oxigênio-carbono, é de 1,13, tá certo? E com isso nós conseguimos então determinar a quantidade de carbono que também se desprendeu no gás, tá certo? Então, nós sabemos a quantidade do oxigênio naquela corrente que se desprendeu, mas nós sabemos em massa, tá certo? Nós precisamos passar para mol, porque essa é uma razão molar, tá certo? O Himmelblau fala no problema que é uma razão molar, porém, na hora de fazer a resolução, ele faz como se fosse massa. Então, ele acabou, né, fazendo a resolução errada no final. Então, a gente vai considerar a informação do problema como uma razão molar, fazer a conversão da massa de oxigênio para a quantidade em mols de oxigênio, para depois, então, determinar a quantidade de mols de carbono nessa corrente que se desprendeu. E nós temos aqui, então, realizando os cálculos, 1,52 mols de carbono. Então, agora nós temos no gás, para determinar a quantidade de carbono no gás, basta fazer a conversão de mol para massa. E daí nós vamos, então, usar a massa molar do carbono para determinar a quantidade de massa de carbono na corrente de gás que se desprendeu. E nós teremos aqui, então, 18,24 gramas de carbono desprendido na forma gasosa. Bem, e pelo nosso balanço, para o carbono, a quantidade de carbono na entrada
tem que ser igual na saída. E na saída tem que ser a quantidade que se desprendeu na forma gasosa, mais a quantidade que sobrou na corrente P, né, no residual após a calcinação. E nós teremos, então, na entrada, 32,14 gramas de carbono. Então, com isso, podemos determinar o que o problema me pediu, que seria a razão entre sulfato de bário e carbono da alimentação. E basta dividir, então, a massa que nós encontramos de sulfato de bário na alimentação do processo sobre a massa que nós vimos que entrou, né, que determinamos aqui de carbono, a partir do quanto saiu em cada uma das correntes, para determinar, então, essa razão. E temos, então, uma razão, sulfato de bário e carbono, equivalente a 3,48. Bem, então viram que a gente conseguiu realizar o balanço, fazendo o que entra igual ao que sai, escrevendo as espécies químicas, né, como quantidades elementares, né, como espécies atômicas, devido à quantidade de átomos contidos em cada uma das moléculas envolvidas na reação do problema. Bem, naquele caso foi um pouquinho, né, mais complicado fazer as conversões e realizar os balanços, porém, em algumas situações pode ser um pouco mais prático, mesmo não tendo algumas informações no problema. Também como nós veremos aqui no exemplo 2, também um exemplo lá do Himmelblau, onde faremos novamente o balanço por elementos, tá bem? Vamos entender esse problema então e ver o que a gente vai determinar a partir das correntes que estão sendo geradas, né, em relação aos elementos nos compostos envolvidos. Bom, pesquisadores estudam o hidrocraqueamento de certos compostos, como o octano, para compreender o comportamento das reações de hidrocraqueamento. Em um certo experimento de hidrocraqueamento do octano, né, o produto apresentou a seguinte composição molar: 19,5% propano, 59,4% butano e 21,1% pentano. Bem, então, composição molar. Pede-se que seja determinada a razão molar entre hidrogênio consumido e octano convertido no experimento, tá certo? Então, uma razão entre o quanto entrou de hidrogênio, o quanto se consumiu de hidrogênio e o quanto se converteu de octano. Bem, vamos dar uma olhada aqui então no fluxograma do processo e nas informações que nós temos. Então, digamos que aqui, de acordo com o problema, o processo ocorreu em um reator de bancada, tá certo? Onde foi alimentado o octano e aqui também o hidrogênio. E também aqui nós retiramos a corrente de produto com a composição dos hidrocarbonetos menores, tá certo? Que surgiram então em função, né, do craqueamento por adição de hidrogênio nesse processo, né, nessa reação. Então, nós queremos determinar a razão entre o hidrogênio consumido, ou seja, o hidrogênio na corrente G, e o octano alimentado, a quantidade de octano na corrente F, tá certo? Ou seja, a razão G sobre F. Vejam que nesse caso, se nós formos realizar um balanço de massa por elementos, né, quais elementos nós temos envolvidos no nosso problema? Carbono e hidrogênio. Então, basta realizar um balanço por elementos para cada um deles. Temos a composição da corrente P, né, o que indica, né, que é necessário adotar uma base de cálculo para a corrente P, né, de produto, tá certo? Ou seja, vou adotar aqui uma base de cálculo de 100 mols por hora em P. A partir disso, escrevemos o balanço por elemento para o carbono, tá certo? Ou seja, vai ser o carbono que entra, né, 8 vezes a quantidade, né, em quantidades molares, tá? Porque a gente está fazendo o balanço aqui por mol, porque nós temos 8 carbonos no octano na corrente F, vezes a vazão molar de F, mais 0 vezes G, não temos, né, carbono na corrente G, tem que ser igual a 100 vezes, né, que daí eu coloquei aqui já em evidência, a quantidade de carbono em cada um dos compostos, vezes a composição deles na corrente P, tá certo? Então, aqui equivalendo ao propano, aqui ao butano e aqui ao pentano. Então, aqui eu determino a quantidade de propano, né, multiplicando por 100, e depois faço vezes 3, que é a quantidade de carbono nesse composto. E a mesma coisa para o butano e para o propano, porém, né, vezes 4 para o butano e vezes 5 para o propano, para o pentano. E a mesma coisa faremos para o balanço, né, por elemento para o hidrogênio. Porém, o hidrogênio está presente tanto na corrente F, né, na molécula do octano, quanto na corrente G,
né, no gás H2, né, no gás hidrogênio que está sendo alimentado. Então, 18, né, átomos ou mols de hidrogênio na corrente F, né, vezes a corrente F, 2 vezes na corrente G, porque temos 2 hidrogênios no H2, igual a quantidade de hidrogênio que resta em cada uma das espécies na saída. Ou seja, aqui no propano, 8 vezes a composição do propano vezes a vazão da corrente, 10 vezes, né, porque temos 10, então, mols de hidrogênio por mol de butano, vezes a composição do butano vezes a vazão da corrente P, e 12 vezes a composição do pentano vezes a vazão de P, para determinar a quantidade de hidrogênio proveniente do pentano que foi gerado. Temos, então, duas equações, duas incógnitas, né? Então, F e G. Temos condição de resolver o problema de forma simples. Temos aí 0 graus de liberdade. Vamos determinar, então, por exemplo, resolvendo aqui para F, substituindo F na segunda equação e determinando G. Com isso, chegamos, né, à solução do sistema com F, né, equivalendo a 50,2 mols por hora e G 49,8 mols por hora. Bom, o que nós queremos saber é a razão hidrogênio consumido, octano reagido. Basta então substituir, né, os valores aqui G sobre F e temos uma razão da alimentação entre as alimentações, né, de 0,992, ou seja, quase uma razão, né, equimolar em quantidade de mols alimentados de cada uma das correntes. Agora, como atividade da aula 14, eu vou pedir então que vocês resolvam os dois exemplos da aula, tá certo? Adotando como base de cálculo para a corrente de produto, em ambos os exemplos, os 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, tá certo? E também que vocês resolvam o exemplo 1 lá da aula 10, que já era um problema de balanços de massa com reações químicas, porém utilizando o método de balanço por elementos, tá? Para vocês verem que é possível resolver um balanço de massa com reação química em um sistema reativo convencional, onde nós resolvemos com o balanço molar, também em certos casos utilizando a técnica do balanço por elementos. Bem? Bom, pessoal, aqui as principais referências da nossa aula de hoje, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.